crianças, nós estamos aqui para mais uma escola dominical, à distância. Desejo que em breve estejamos todos juntos presencialmente, sem que passar toda essa turbulência de Covid-19. Então nós vamos dar continuidade à nossa escola dominical, às nossas aulas do Novo Testamento. Antes disso, nós vamos começar com uma palavra de oração. Eu vou orar. Senhor Deus, obrigado por mais um dia, obrigada porque podemos estar aprendendo do seu nome, que moramos em um país livre, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, do teu povo. Olha, Senhor, por nós, esteja com as pessoas que estão nos leitos dos hospitais, que o Senhor possa estar afofando os seus leitos, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, estar aliviando as suas dores e dando sabedoria, Senhor, aos médicos, aos cientistas, para encontrar em breve a cura, Senhor, dessa doença. Também te peço por cada lar, Senhor, agora aqui representado. Que o Senhor continue sustentando e suprindo cada necessidade. Te agradeço pela vida das crianças, que elas possam estar crescendo em espírito e em verdade, que possam ser verdadeiras testemunhas sua. Eu oro, eu agradeço em perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Então, relembrando que nós estávamos estudando como os evangelistas tratam a pessoa de Jesus em seus livros, né? Então, Mateus, ele trata Jesus como rei, Marcos como servo, Lucas como filho do homem e João apresenta Jesus como sendo Deus. Então, nós leremos nesse momento, na sua palavra, né? Nós vemos que Jesus hoje, nosso tema é Jesus ensina sobre o novo nascimento e sobre a água viva. Nós vamos abrir então a nossa Bíblia no livro de João, o capítulo é o número 4, nós leremos do versículo 5 até o 15, e depois do 25 ao 30. Então, leremos a palavra de Deus. A mulher de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu falo contigo, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede o homem que me
que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Ah, crianças, né? Nós vemos nessa história de que Jesus, ele está perto de um poço. Vocês conhecem um poço? Talvez já ouvir falar, mas assim, muitos de vocês nunca viram um poço de perto, né? Aqui nós temos a figura de um poço. No começo da década, lá em 1900, 1900 e um pouquinho, talvez os avós de vocês, ou bisavós de vocês, chegaram a usar poço. Era bem comum também aqui em São Paulo. Hoje é mais comum encontrarmos um poço artesiano lá na região do Nordeste aqui no Brasil. Mas o fato é que Jesus, ele estava na beira do poço e ele estava com sede. Quando a gente está com sede, nada melhor do que a gente ter uma jarra com uma aguinha gelada, com uma aguinha... Essa daqui é uma água, nós chamamos de saborizada, sabor de laranja. Então, para quem não gosta de água pura, ultimamente nós temos a opção de água saborizada. E é muito bom, né? Uma aguinha bem fresquinha, com o copo suando. É muito bom. E Jesus, ele estava com sede e ele pede de beber. Nós temos aqui as cidades onde Jesus fez o seu ministério, né? As principais cidades que ele teve o seu ministério. E hoje ele está na cidade de Samaria, próximo do poço, pedindo de beber. Nesse ponto, o que nós vemos? Nós temos o quê? Jesus mostrando de que ele era humano. Então é a parte humana de Jesus. Nós sentimos sede, Jesus também sentiu sede. E ele pediu de beber. E no decorrer da conversa com a mulher samaritana, é interessante porque ela questiona assim, como você sendo judeu conversa comigo que sou samaritana? E aí nós vemos no ministério de Jesus de que ele não tem discriminação. Ele veio para todos. Ele não veio só para o povo judeu, ele não veio só para um determinado povo só de Belém, ele veio para todo mundo. Então, neste momento, ele mostra que o ministério dele é para os samaritanos também. E ela, embora se admire, faz esse comentário, ele mostra o seu amor para com ela. E vai conversando com ela, e no decorrer da conversa com ela, ele começa a falar sobre a vida dela, a falar sobre detalhes da vida dela que ela não havia contado. E aí, então, nós vemos o quê? Jesus sendo Deus, ele sendo onisciente, ele sabendo tudo o que se passa dentro de nós. Então, neste momento nós temos, ele não tem discriminação porque ele veio para todos e veio para os samaritanos também. Ele é onisciente, ele conhece todos os nossos pensamentos e ele conhecia ela também e mostrou isso para ela. E sabe, ele vem continuando conversando com ela, né? Então nós vemos aqui a parte divina de Deus sendo onisciente, nós vemos a parte humana de Deus quando ele sente sede e mostra o seu amor para com ela. E quando ela entende, quando ela pede de beber, quando ele oferece a salvação para ela, ela entende que era o quê? A sede física. Quando ela fala, eu quero essa água viva, eu quero esta água para eu não ter que voltar aqui todos os dias, porque era cansativo, o sol era muito quente, quando voltava o jarro era pesado. Então ela queria o quê? Olha, beba essa água, não tenho mais sede, legal, não vou ter mais que ficar voltando aqui todos os dias. E aí então, ele explica para ela assim que não, né, que a água que ele está oferecendo para ela é a água viva, a água da vida eterna. Ela iria, quando ela questiona para ele assim, mas eu vou te dar, né, você pedindo água para mim, né? E ela falou assim, olha, você vai beber essa água e vai sentir sede. E vai continuar sentindo sede. Nós aceitamos a Jesus e continuamos tendo essa sede física.
mas a nossa sede espiritual, a nossa sede de conhecimento que vai sendo saciada quando nós temos Jesus. E quando ela entende isso, quando ela entende de que ele está falando sobre a salvação, sobre a vida eterna, o que acontece? Ela larga o seu cântaro, ela larga o seu jarro, que é este pote que ela segurou nas mãos, ela deixa ele e vai fazer o quê? Contar para as outras pessoas. Assim, olha, vem ver, ele contou tudo sobre a minha vida. E ela ainda tem uma dúvida, será que ele mesmo é o Cristo? Porque talvez a fama de Jesus já estava começando a crescer. As pessoas já estavam falando, porque aonde ele estava passando, estava fazendo o quê? Criando a multidão. Né? Semana passada, quando ele estava na casa, a casa estava cheia. Então, ele já estava começando a ficar o quê? Famoso. Ele já estava o quê? Correndo a fama dele, dos milagres que ele estava fazendo. Então, ela chama as pessoas para ouvir o que ele tem a dizer, de falar do amor de Deus, mostrando que o nosso Deus é um Deus que cumpre, e estava cumprindo nele o que ele havia prometido lá no Jardim do Éden. E aí, então, ela vai e vai falando de Jesus, ela já vai trazendo o que Jesus mostra o que aqui pra gente? O que nós temos que ser. Falarmos dele para as outras pessoas. Ela entendeu e foi fazer o quê? Ela foi fazer o que o missionário faz. Foi falar de Jesus. E nós temos essa missão também. E Jesus mostra como nós podemos fazer isso. Com uma conversa ali no poço. Ele explicou, falou sobre o plano da salvação. De que ele é a vida, era a água viva. E de que havia necessidade de nascer de novo. E ela foi trazer as outras pessoas para ouvir a palavra de Deus. No nosso versículo que estamos aprendendo, ele lembra isso, falando assim, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, ele está lá em João 1:29b. B, por quê? Estamos usando a segunda parte do versículo. Então, quando usamos a primeira A, estamos usando a segunda, a parte B. Então, João Batista disse isso, e nós registramos aqui e aprendemos nesse período. Hoje é o último versículo, o último domingo desse versículo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele é o único que salva. Ele é o único que pode nos perdoar dos nossos pecados. Só em Jesus nós temos a salvação. É por isso que diz assim, eis o Cordeiro de Deus. Então, Jesus veio, fez o papel do Cordeiro, morrendo na cruz pelos nossos pecados. E o importante disso tudo é que ele não ficou morto, ele ressuscitou e vai voltar. E nós estamos nos preparando para a sua volta. Semana que vem nós vamos comemorar o quê? Exatamente, a Páscoa, que é o quê? A morte e ressurreição. Muito importante para que nós tenhamos isso bem claro em nós. Jesus, ele não ficou morto, ele ressuscitou e vai voltar. Isso é muito importante para nós. Então, nós devemos deixar bem claro que Jesus veio, ele pregou a palavra, ensinou como nós temos que fazer e fez o quê? Foi para o céu preparar um lugar para nós. E nós temos a nossa atividade, pois eu queria se livrar dela, né? Mas não. Mesmo distante, nós vamos ficar pertinho e eu vou, então, explicar a atividade para vocês, né? A nossa atividade é a seguinte, escreva a notícia. Esse é o título da nossa atividade. Então, assim, né? A mulher samaritana, ela foi correndo contar o que havia acontecido. Então, vocês vão imaginar de que ela não contasse, que ela fosse uma jornalista e fosse contar, né, escrever esta matéria sobre o que Jesus fez na vida dela para as outras pessoas. E vocês, então, a atividade é que vocês criem esse texto, esta matéria. Eu vou disponibilizar o arquivo no nosso grupo. Vocês imprimem, escrevem, depois manda de volta no grupo. Enfim, nós conversaremos aí no decorrer da semana, ok? Então, nós vamos finalizar a nossa aula. Eu vou orar mais uma vez, então, para finalizar. Então, todos de olhos fechados.
e vamos orar. Senhor eterno, Pai amado, é muito bom saber que o Senhor nos ama, saber que nos ama tanto a ponto de mandar o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor, porque nós acreditamos em um Deus vivo, um Deus que não ficou pregado lá na cruz. Prepara-nos, Senhor, para a sua volta, Senhor. Tenha misericórdia de nós, tenha, Senhor, olhe para nós e que possamos, Senhor, juntos passar por esse momento, que possamos compreender a Tua vontade em nossas vidas. Ó Pai amado, eu oro, eu peço por cada criança, por cada família mais uma vez. Em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo aqui oramos e pedimos perdão pelos nossos pecados. Amém.